Boa noite a todos, que possamos ter uma noite abençoada e um início de semana também para com todos os nossos familiares e nossos amigos. Que essas palavras nos toquem e nos iluminem, fazendo com que possamos ajudar a quem mais necessita, aqueles espíritos enfermos, aqueles espíritos ainda ignorantes, né? Aqueles espíritos faltantes da palavra do nosso Mestre. E que possamos também nos ajudarmos, compreendendo, lendo, fazendo a leitura do nosso Evangelho e trazendo o Evangelho no lar, em nossas casas. Amém. Que assim seja. Hoje o termo que eu vou falar do Evangelho é o item 5, né? O capítulo 5, chama melancolia. Eu achei interessante falar um pouco disso, porque era uma etimologia usada antigamente, muito antigamente na psiquiatria e na psicologia, muito mais na psiquiatria, né? Na área médica. A pessoa está em estado melancólico, né? Em melancolia. Hoje a gente já usa mais o termo depressão, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? E eu vou contar antes uma historinha. A historinha de um viajante. Esse viajante morava num reino encantado, lindo, florido, cheio de... como se fosse um paraíso, né? Natureza, belas criaturas, insetos. E aí ele precisou viajar para um outro reino. E esse reino era um reino distante, mas era um reino frio, que não existia natureza bela, que não existia luz, claridade, não existia a beleza que tinha no reino dele. E ele, chegando a esse reino, ele foi preso e ele foi encarcerado. E aí ele não entendia por quê, né? E aí ele pedia para os guardas: me liberte, me tire daqui, por que eu estou aqui? E os guardas falaram: eu não sei. Então mande o rei, pergunte ao rei por que ele me prendeu. O rei também não sabe. E então esse viajante falou assim: mas eu tenho tantos pensamentos, eu vou escrever uma carta, várias cartas, e enviar ao meu reino as minhas lembranças. E isso ele pôde fazer. Mas os guardas falaram: a carta não chegará, mas você pode escrever. E isso ele foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. E se a gente fizer uma comparação, é o nosso corpo, é o reencarne, né? É hoje a gente preso no nosso corpo. O nosso espírito antes estava liberto, né? Da matéria. Antes ele era um espírito livre. E como o texto mesmo diz, hoje não. Ele está preso dentro do nosso próprio corpo. E ele reforça, ele quer liberdade, ele quer libertar-se, né? E aí quando eu falo dessa historinha, nos faz pensar, tudo vai passar, mas tem um momento que é o momento da sofrência, do sofrimento, né? Mas isso vai passar e tudo vai passar. E vocês vão entender o porquê que eu falei essa historinha agora, tá? E vamos entender que as cartas podem ser os nossos sonhos. Por que a gente divaga, né? Nos nossos sonhos a gente pensa em coisas... Nossa, eu nunca imaginei isso, mas a gente viaja, né? Através dos nossos sonhos a gente vai para um universo que a gente nem imagina e nem imaginava. Apesar que quando a gente reencarna, a gente sabe desse nosso contrato, só que a gente esquece, né? A gente sabe por que veio, a gente sabe por que estamos aqui, né? Mas por que esse sofrimento? Eu não entendo. Mas vai passar. E
Sabes por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos nossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É uma pergunta. É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua, cansa, em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a laquidez, que é a fraqueza, o abate, e uma espécie de apatia, que é a falta aí de interesses, se apoderam de vós e vos achais infeliz. Crede-me, resiste com energia a essas impressões, que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E, atualmente, quando Deus vos enviar seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os traços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que não suspeitais, seja em vosso devotamento à vossa família, seja cumprido os diversos deveres de Deus que Ele vos confiou. É-se no curso desta prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós. Sede fortes e corajoso para os suportarem. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os abraços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Françoise de Geneve, Bordeaux. Então, pelo espírito Françoise de Geneve, Bordeaux. Não tem a data. É um capítulo enorme, esse 5, e o item melancolia eu quis trazer nesse mês da prevenção ao suicídio, para a gente se conscientizar e ver que é uma doença muito antiga, Os egípcios já sofriam com ela, Os antepassados queridos deles que partiam, eles sofriam a falta dos seus entes aí, e sentiam essa tal tristeza atroz. Então a gente sabe que nesse momento a gente passa aí por uma guerra, mas guerra que vai passar. A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Pare, olhe para a natureza, para a lua, para as árvores, e minimizemos as dores e provas, que logo virá o Cristo Consolador, inclusive no próximo capítulo, que é o item 6. Fiquem com Deus, boa noite. Amém.